Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, boa tarde para você que assiste agora o Amazônia News desta quarta-feira. Hoje, dia 28 de setembro, a gente inicia esta edição falando que o Ministério da Saúde já começou a fazer a coleta de dados de um dos mais tradicionais questionários de saúde do Brasil, o Vigitel, o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Neste ano, além da telefonia fixa, as entrevistas também serão realizadas por telefone celular. Serão feitas cerca de 27 mil entrevistas para telefone fixo e 13 mil para móvel. A previsão é que o levantamento de dados seja concluído no mês de dezembro, podendo haver prorrogação até fevereiro do ano que vem. Para realizar essas entrevistas, o Ministério da Saúde teve o apoio da Anatel, que ofereceu os cadastros das linhas telefônicas. O compartilhamento obedece à determinação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que garante o sigilo e protege a privacidade de dados da população. O resultado da Vigitel 2022 deve ser divulgado no primeiro semestre do ano que vem. O programa Universidade para Todos, o ProUni, encerra hoje as inscrições na lista de espera para candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do programa. Para se inscrever na lista, é preciso acessar a página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação, MEC. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 3 de outubro. Os selecionados nesta fase precisam comprovar as informações de 3 a 7 de outubro. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Já está disponível no aplicativo gov.br a carteira de habilitação de amador em formato digital para condutores de embarcações. O documento é exigido para condutores de embarcações de esporte e recreio. A versão digital foi desenvolvida pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, em parceria com o Ministério da Economia e o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Com o documento disponível no celular, os condutores de embarcações não precisam mais retornar às capitanias, delegacias e agências para receber a carteira de habilitação física. O país tem 900 mil condutores amadores de embarcações. O Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos de 2022 com o título Amor para Superar, Amor para Recomeçar. O objetivo é incentivar a população sobre a importância da doação de órgãos e os profissionais de saúde que lidam com essa situação delicada para as famílias e são agentes importantes para essa conscientização. O Brasil tem o maior programa público de transplantes no mundo através do Sistema Único de Saúde, o SUS. E para esta quarta-feira a gente confere a previsão do tempo. Hoje de manhã, sol com algumas nuvens, sem chances de chuva para Santarém, a 29 graus na Pérola do Tapajós, a variação entre 22 e 36 graus. A sensação térmica em 29 graus, umidade relativa do ar em 79%. Quarta-feira, sem grandes mudanças no tempo para a região norte do Brasil. O calor e a alta umidade ainda continuam provocando pancadas de chuva forte e que pontualmente podem vir com forte intensidade sobre as capitais Manaus, região de Belém e também em Boa Vista. O calor segue sendo destaque ao longo do dia e o ar fica muito abafado. Por outro lado, o ar seco volta a ganhar intensidade no Tocantins, até áreas do sul e oeste do Pará e no estado do Amapá. Nestas regiões não tem previsão de chuva e na capital
capital, Palmas, a umidade relativa do ar volta a ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. Ainda chove intercalando períodos de melhoria em capitais como Porto Velho e também na região de Rio Branco. A máxima em Palmas chega aos 37 graus, máxima de 34 graus em Macapá, 34 graus também em Manaus e em Porto Velho o calor ainda persiste e a máxima chega aos 36 graus. O número de eleitores aptos para essas eleições aumentou neste pleito. Alguns desses eleitores votam pela primeira vez, segundo a Justiça Eleitoral. Houve um aumento de 6,21% do eleitorado. O primeiro turno das eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro e o eventual segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês. Estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. E esse ano houve um aumento expressivo no número de eleitores no Brasil. Segundo o ministro do TSE, Edson Fachin, o aumento desse número revelou o maior cadastramento de eleitorado da história do Brasil. Aqui em Santarém, são mais de 237 mil eleitores, um número significativamente maior do que das eleições de 2018. Paulo Juan tem 18 anos. Ele irá votar pela primeira vez e acredita que o seu papel pode fazer a diferença no processo eleitoral. Bom, minhas expectativas estão a mil, obviamente, né? Eu creio que é uma grande responsabilidade, dever de todo cidadão, mas todos nós já devemos ter plena consciência de que não podemos eleger qualquer pessoa, né? Até porque é o futuro de uma nação, de um estado, né? Não podemos colocar qualquer pessoa para nos representar. Elas precisam defender os nossos princípios, os nossos direitos como cidadãos. E é basicamente isso. Antes você tinha 16 anos, o voto era facultativo, mas você não votou. Aí esperou completar os 18 anos para poder ir às urnas aí com todo o direito. Sim. Eu acredito que para tomar tais decisões é necessário ter maturidade, né? Acho que com 16 anos, qualquer número que viesse na minha cabeça seria o que eu colocaria. Mas, graças a Deus, eu tenho pais assim, que têm me instruído, têm, digamos que, de certo modo, alimentado o meu senso crítico relacionado à política. Então, eu acredito que é a melhor idade para votar, sim, 18 anos. E qual o recado que você deixa para os jovens que vão aí às urnas pela primeira vez, assim como você? Bom, não faço de qualquer jeito, né? Escolham pessoas competentes, pessoas que de fato vão defender os nossos princípios, os nossos direitos, pessoas que nos representem como cidadãos, né? Que não estejam lá apenas para alimentar a sua carteira, arrancar o recurso do dinheiro público e investir de fato no que deve ser investido. No Brasil, o voto é facultativo para as pessoas acima dos 70 anos. Mas para a dona Lindalva, que aos 83 anos já presenciou muitos marcos históricos em relação à política brasileira e já participou de vários processos eleitorais, ainda que ir às urnas já não seja obrigatório para ela, mesmo assim, dona Lindalva não abre mão do seu direito de votar. Estou preparada para votar em defesa da pátria, em defesa da família, em defesa da liberdade religiosa, que é tudo para nós, né? E é isso. Ok, e a senhora, hoje o voto é facultativo para a senhora não é mais obrigada, né, a votar, mas mesmo assim a senhora não abre mão do seu direito de votar, né? Sim, eu voto porque eu tenho prazer mesmo de ajudar a eleger aquele candidato que eu creio que nos dará a vitória. Ok. A senhora tem em mente, assim, mais ou menos, né, como foi que a senhora votou pela primeira vez? E hoje a senhora já com 83 anos, né, já está votando, vai votar novamente, né? São muitos anos aí que a senhora tem de experiência aí como eleitora. Foi emocionante meu primeiro voto, sim. Sabe como é jovem, decidido, já sabia o que ia fazer mesmo. Eu continuo no mesmo propósito, aquilo que eu penso, eu realizo. Como a senhora estava me falando, a senhora anda bem, a senhora
está se locomovendo bem, então sou lúcida, caminho bem. O que me impede de votar? Nada. É um prazer. E assim, a senhora já está com a sacolinha no papel ou na mente? Na mente, no coração. E fique atento no recado que ela tem para dar. Você sabe, a cabeça dos jovens ninguém muda, né? É muito difícil. Mas eu, como amiga de muitos e vó de muitos também, o meu conselho é que eles votem no meu candidato. Que não é, eu não tenho assim, nunca tive aquela vontade de votar numa pessoa. Era aquela que eu confiasse que ia fazer o bem para o nosso país, né? Não era por... Tem pessoas que votam pela beleza do candidato, né? Eu já vi muito isso. Pela religião. Eu voto pelo pouco conhecimento que eu tenho, né, atrás das redes sociais. É isso que me faz votar com segurança, né? Nunca votei errado, sempre deu certo. Então o segredo é votar com segurança para poder dar certo. Isso, votar com segurança. E vai dar certo, sim, em nome de Jesus. Nós sabemos que Deus é o governo do universo, né? Se Ele determina que meu candidato ganhe para o bem da nação e das famílias, assim seja. Mas se é da vontade de Deus que o povo seja castigado, Ele faz como Ele quer. No tempo do governo de Israel, que Ele determinava, quando as pessoas tinham um bom rei, eles eram fiéis a Deus. Quando eles começavam a se desviar, Deus permitia um rei que trouxesse a eles o castigo. E eu creio que é da mesma maneira, né? Dessa maneira. Então, aquele que ganhar tem o meu apoio, né? Porque eu sei que é a vontade de Deus. E quem é que muda os desígnios de Deus? Ninguém muda. E falando ainda sobre eleições, neste domingo, Paulo Sena e Walter Frois vão estar ao vivo trazendo os detalhes da apuração dos votos dessas eleições. A transmissão inicia às 17 horas aqui pela TV Amazônia, YouTube e Facebook. Eleições 2022. Confira os detalhes da apuração, informações sobre locais de votação e muito mais. Comentários com Paulo Sena e Walter Frois. Ao vivo pela TV Amazônia, Canal 7. Eleições 2022. Às 17 horas no dia 2 de outubro. TV Amazônia nas eleições 2022. Os candidatos ao governo do estado do Pará para essas eleições divulgaram as agendas de campanhas para esta quarta-feira. O candidato Adolfo, do PSOL, gravou entrevista para a Central Sindical. À tarde, participa de plenária às 17 horas no mercado de São Brás. À noite, participa do Ocupa São Brás. O candidato Kleber Rabelo, do PSTU, realizou atividade com operários na Travessa Apinagés com Timbiras, às 6h30 da manhã. À tarde, faz panfletagem na 14 de março com operários. O doutor Felipe, do PRTB, não divulgou agenda para esta quarta-feira. O candidato Helder Barbalho, do MDB, cancelou os compromissos de campanha por motivos de saúde. O candidato Major Marconi, do Solidariedade, não divulgou a agenda para esta quarta-feira. Já o candidato Paulo Roseira, do Agir, ele teve reunião interna com líderes de campanha às 10 horas da manhã. À tarde, grava vídeos para as redes sociais. A candidata Sofia Couto, do PMB, realizou hoje pela manhã uma caminhada no Panorama 21º, no bairro da Cabanagem, com candidatos e eleitores. Hoje à tarde, ela tem reunião de comitê e depois, às 19 horas, uma nova reunião com produtores culturais. O candidato Zequinha Marinho, do PL, hoje pela manhã gravou entrevista para uma emissora local. À tarde faz caminhada no Tenoné. De noite se reúne com lideranças eclesiásticas. Pescadores artesanais precisam realizar a atualização dos dados cadastrais junto à colônia de pescadores Z20 para o período do defeso. Caso contrário, o pescador terá a licença cancelada. O Amazônia News desta quarta-feira se despede por aqui, agradecendo, claro, a sua companhia e audiência todos os dias. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações para você. Até lá!